Olá, que Deus abençoe ricamente a você, a sua família. Estamos começando mais um momento devocional da nossa Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor, Copacabana, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe e te guarde. Invocamos a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo para que nos ilumine nesse momento. Convido você a fazer uma oração. Querido e bom Deus, obrigado pelas bênçãos que tem derramado na nossa vida. Obrigado pelo perdão dos pecados através da morte de Cristo Jesus. Pedimos que nos dê sabedoria, que nos dê amor para com o nosso próximo e ilumine a nossa vida com os teus dons, Senhor. Vem estar conosco nesse momento do estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero convidar você a meditar nas palavras do Salmo 116. O Salmo de 116 é um salmo de gratidão a Deus. O que você acha? Temos motivos para agradecer a Deus? Quem sabe você aí na sua casa, ouvindo, vendo essa mensagem, pense em motivos para agradecer a Deus. O Salmo 116 nos apresenta alguns motivos e eu quero convidar você a meditar junto comigo nessas palavras. Diz o Salmo: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então esse é o primeiro motivo de gratidão a Deus. Ele nos ouve. Ele ouve as nossas súplicas. Muitas vezes acreditamos que estamos sozinhos, enfrentando problemas, dificuldades. E é muito bom a gente parar um pouquinho, ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde ela nos diz que Deus ouve a nossa voz, que Deus ouve as nossas súplicas. Por isso eu e você podemos nos aproximar de Deus e colocar tudo que está pesando dentro de nós em oração diante de Deus. Ele ouve. Lembrando que ouvir não quer dizer que Ele vai atender positivamente a todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, mas que sim, Ele não é indiferente à nossa oração, que Ele presta atenção, que Ele escuta, ouve a nossa voz. Versículo 2, uma das frases que eu mais gosto na Bíblia Sagrada. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Veja, inclinar, se aproximar. O nosso Deus é um Deus que se aproxima do ser humano. Nós só cremos quando Deus dá o primeiro passo. Ele vem até nós com a sua palavra, Ele vem até nós com o batismo. Ou seja, Deus sempre se aproximando, tomando a iniciativa. E aqui, mais uma vez, o salmista nos lembra isso, que Ele se inclina para ouvir melhor, para Ele se estar próximo de nós. Deus não é um rei distante, um rei que você, para conseguir uma audiência com Ele, vai levar horas, dias e talvez nunca vai ser recebido. Não. Deus, Ele deixa claro na sua palavra o quanto Ele gosta de se relacionar conosco, o quanto Ele gosta de aproximação com a sua criação. Se vocês lembrarem em Gênesis, todos os dias Ele estava ali presente, passeando pelo jardim. Ele não se afasta do ser humano. Nós é que nos afastamos de Deus. O pecado do ser humano nos afasta dele. O medo, a vergonha, faz com que muitas vezes a gente se esconda da presença de Deus. Já Deus tem como vontade, como desejo e como prática se inclinar para ouvir. Continua o salmista no Salmo 116, versículo 3. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Quantas e quantas vezes a gente passa por momentos que nos trazem profunda tristeza e aflição, muitas vezes causados por nós mesmos. Muitas vezes a gente está aflito porque não vai ter condições de pagar todas as nossas contas que nós fizemos, aflitos porque nós não estamos conseguindo aquele nosso emprego tão desejado, tão necessário, aflito porque eu não encontro uma solução. Angústia se apodera da gente por causa de um problema de saúde, por causa da solidão, enfim, eu e você temos várias razões para estarmos aflitos, tristes, e aí ele traz a solução para nós no versículo 4, não a solução no sentido que vai resolver todos os nossos problemas, mas sim de que nós temos alguém que nos ouve e que está próximo de nós.
Diz o salmista: invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Veja que nós podemos colocar diante de Deus todos os nossos pedidos, os nossos problemas. É sempre importante lembrar que as questões materiais, há sempre uma condição: que seja feita a tua vontade, Senhor, e que Deus decida se Ele vai nos atender ou que não vai nos atender. Agora, nas questões espirituais, quando nós pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados, que fortaleça a nossa fé, tenha certeza de que você terá o seu pedido atendido, porque é uma promessa de Deus. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Agora o salmista começa a apresentar, vamos dizer assim, o caráter de Deus, as características do nosso Deus. Esse Deus que se inclina para nos ouvir é compassivo, Ele tem compaixão de nós, Ele tem paciência conosco, Ele é justo, Ele é misericordioso. E quando a gente fala em justiça, é no sentido não da nossa justiça humana, que é falha, mas da justiça de Deus. Deus é justo, é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele julga com justiça. Eu sei que Ele fará o que é certo, o que é melhor. E o nosso Deus, acima de tudo, é misericordioso. Ele olha para os nossos problemas, para a miséria que atinge a humanidade, e não estou falando só do sentido material, financeiro, mas às vezes a miséria, né, da condição humana de pecadora, do sofrimento humano. São guerras, é violência, é a desestrutura familiar, são problemas que enfrentamos na nossa angústia, problemas interiores, emocionais, problemas de relacionamento, problemas estruturais da sociedade, da nossa cidade, do nosso estado. É essa miséria humana. Deus olha para nós com dó, com preocupação. Ele é misericordioso. E no Salmo 116, versículo 6, ele diz que ele vela, o Senhor vela pelos simples. E quando eu estava prostrado, estava derrotado, derrubado, acabado, Ele me salvou. Olha o salmista confessando que a salvação vem de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que nos salva. Ele é o nosso salva-vidas. Através da morte de Cristo, nos salvou da condenação eterna. Um Deus bem presente que se preocupa conosco. E a partir do momento que, veja, eu sou alcançado por Deus, pela graça de Deus, esse amor imerecido, que é conectado a mim pela fé, lembrando que a fé não é mérito humano, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E pela fé, eu confio, eu creio em Deus, nas suas promessas, na sua presença generosa e bondosa na minha vida, que Ele fará o que for melhor para mim. E aí diz o salmista que após esse momento em que Deus vem ao nosso encontro, quando eu estava prostrado, derrubado, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Às vezes a gente não percebe o quanto Deus é bom e generoso conosco, especialmente quando a gente está num momento de dor, de tristeza, está no meio da crise, está no meio do mar revolto, a gente esquece da generosidade e do amor de Deus. Mas lembre-se, o que você está passando agora vai passar, o que você está vivendo hoje vai passar, seja momento de tranquilidade ou de problema, isso passa, é passageiro. Ó minha alma, volte ao Senhor, pois o Senhor tem sido bom para mim. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Veja que o cristão pela fé, ele tem uma nova vida, uma vida em que ele anda na presença de Deus, ele anda ouvindo a palavra de Deus, ele não anda nos seus próprios caminhos, ele não anda sozinho por conta própria, mas ele anda na presença de Deus. Deus está presente, falando, orientando, criando. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Perceba que aquele que confia em Deus, ele tem uma conduta de vida, ele tem compromisso com Deus. O cristão procura cumprir com os seus votos. O andar na presença de Deus é andar também ouvindo a palavra de Deus, levando a sério a sua palavra, procurando viver de acordo com ela. Por isso ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor. Nós, quando somos recebidos na igreja cristã, nós fazemos algumas promessas. Prometemos ser fiel a Deus, prometemos servi-lo com alegria, prometemos continuar na fé em que fomos batizados. Esses votos devem ser cumpridos. É um compromisso feito. Por isso lembrem, cumprirei os meus votos ao Senhor, diz no versículo 18. E nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Confie no Senhor, seja grato a Deus, Ele tem sido muito generoso, Ele se inclina para te ouvir, Ele te dá a força necessária para enfrentar os desafios do dia a dia. Não abandone a sua fé, mesmo no meio das tribulações, continue confiando, e a sua fé não será vã. Esse dom que Deus te deu de crer em Jesus te dará a vida eterna gratuitamente. E enquanto esse dia não chega, caminhe na presença do Senhor. É o caminho que te dá segurança. Que Deus continue te abençoando e te fortalecendo na fé em Cristo Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma abençoada semana, que Deus continue te abençoando. Convidamos a estar conosco nos cultos da nossa igreja, todo domingo, 10h30. Que Deus abençoe você ricamente.